você, telespectador do Revista da Cidade, a conhecer posso dizer que é uma realização de um sonho meu. Estamos aqui dentro da criação, para conhecer o processo de produção de toda a Turma da Mônica. Ai, que delícia. Eu tô com a Daniela, que está aqui do meu lado. Tudo bom, Daniela? Tudo bem? Tudo jóia. A Daniela é assistente de comunicação e vai ajudar a gente a entender um pouquinho todo esse processo, que é encantador, desde a hora que a gente chega aqui na Maurício de Souza Produções. São quantos personagens, Dani? A gente tem cerca de 400 personagens, né? Tá. Então são várias turmas, né? Trabalhamos com a Turma da Mônica Jovem, tem a turminha tradicional, Chico Bento, Turma do Penadinho. Então é um leque enorme de personagens que nos possibilita várias situações e de vários assuntos. Vamos conhecer como é que tudo funciona, então? Vamos embora, vem com a gente. O que acontece nessa sala? É aqui que tudo começa, Dani? Isso, é aqui que tudo começa. Essa é a sala dos roteiristas e eles são os responsáveis por criar as histórias, né? Ah. Então, o roteirista, ele além de escrever a historinha, ele já vai fazer uma sugestão do layout. Então, o trabalho dele, ele vai indicar com um desenho mais simples as expressões dos personagens, vai determinar a divisão dos quadrinhos e já vai colocar alguns elementos do cenário. Um detalhe importante é que as histórias só são publicadas se tiverem a aprovação do Maurício. Então, todos os roteiros feitos por nossa equipe são submetidos à avaliação dele. Então, ele lê tudo. Isso. Quando a gente pega um gibi na mão, a gente pode ter certeza que ele leu aquele gibi. Ele leu aquele gibi, aprovou a história. Se precisar pedir alguma alteração, ele sugere, ele conversa com a equipe. Então, ele acompanha muito de perto esse trabalho. São mais de 1.200 páginas por mês. Uau! Uma informação interessante que a Dani estava comentando com a gente agora é que os roteiristas estão espalhados em todo o Brasil. A gente viu aqui uma ideia nessa sala de alguns roteiristas que trabalham aqui na Maurício de Souza Produções. Mas essas influências vêm do Brasil todo, né, Dani? Exatamente. A gente tem roteiristas em Manaus, em Florianópolis, temos em Minas também. Então, a gente tem condições de falar da cultura da criança brasileira como um todo, sem se prender muito ao regionalismo, né? Tá. Então isso é legal, a Turma da Mônica é realmente brasileira como um todo. Multicultural, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente mostra quem é esse cachorro que acabou de latir aqui dentro dos estúdios, tá bom? Antes, conta pra mim. Depois que o Maurício aprovou o roteiro, ele vem pra cá. Isso, ele segue pra área de desenho. O que o Altino está fazendo, Dani? Então, o Altino é um dos desenhistas aqui do estúdio. Ele recebe o roteiro com a aprovação do Maurício, né? Então, é o mesmo princípio do roteiro que vocês viram com o Robson, né? Vem um desenho mais simples, a indicação de tudo que vai acontecer na história. O Maurício leu, aprovou e o material veio aqui para o Altino. Então, ele começou a ilustrar a história, essa página já está praticamente pronta, né? Tá. Então, ele segue as indicações do roteiro e vai fazendo as ilustrações da história. Cabe a ele, como desenhista, colocar os personagens no padrão do estúdio, na proporção certa, enriquecer de detalhes os cenários, né? Que no roteiro o desenho vem mais simples. Ele que vai dar todos esses detalhes para cenas, né? Elementos, o próprio cenário mesmo. E a gente trabalha nesse formato de página, que é maior, né? Que é a página da revista, para facilitar o trabalho do desenhista. Esse é mais um momento muito importante da produção, que é o momento da arte final, né? Depois que o desenho foi feito, ele vem pra cá. Isso, aí depois do desenho feito, as páginas das histórias vêm para os artefinalistas. Eles vão digitalizar as páginas com o desenho a lápis e vão trabalhar por cima desse traço a lápis, dando um acabamento mais enriquecido, né, ao desenho. Então ele vai cuidar aqui através do software, né, usando traço mais grosso, traço mais fino, e a gente vai perceber algumas noções
de movimento, de diferenciação nos planos. Então é um trabalho que a gente consegue observar melhor com a arte final. Demais, né, gente? Muito interessante. Daqui, depois que passou pela arte final, qual é o próximo passo? A gente vai ver agora a etapa da cor, que já é vamos colorir? praticamente o final, né? Então vamos lá, bora. Dani, conta pra gente o que a Miriam tá fazendo. A Miriam está fazendo a definição de cores da história, né? Então, depois desses processos que vocês viram, a história chega aqui e a Miriam vai ser uma das pessoas que vai definir essas cores. Ela tem liberdade de escolher as cores de acordo com a vivência dentro do universo de cores, né, do Maurício. Algumas são padrões, né? Tá. Por exemplo, em historinhas da Mônica, Cebolinha, que eles estão sempre com a mesma roupinha, essas cores não mudam. Tá. Mas aqui ela, por exemplo, está trabalhando numa história da Tina, então ela tem uma liberdade um pouco maior. Tá. Ela que vai escolher. Alguns personagens trocam de roupa, então aí pode brincar à vontade. Exatamente, aí ela tem mais liberdade. Claro que dentro de um padrão linguagem de cores que a gente já tem para situações determinadas, né? Por exemplo, em cenas que acontecem à noite, em cenas de sonho, a gente usa tonalidades mais frias, né? Azul, roxinho, depende do que está acontecendo realmente. Em cenas de maior movimentação, ela já procura utilizar cores mais quentes. Aqui a gente, no caso, está trabalhando uma história que é num ambiente fechado. Ela vai procurar estudar a melhor maneira de equilibrar todas as cores de elementos de cenário, objetos, enfim, tudo que aparece realmente na cena, de maneira a deixar a história harmoniosa, né? Tá. Que fique agradável para a criança ler e se divertir. É muito legal conhecer isso, é muito curioso. Para quem não tem a menor ideia de como é que a coisa funciona, de repente você entra nesse universo dos quadrinhos e fica de queijo caído com tudo que tem por trás de um gibizinho que a gente pega na banca depois, né? É verdade, né? Todo mundo que vem aqui, que tem essa oportunidade, acaba se encantando, né? Vamos conhecer agora o cachorrinho que resolveu participar desse VT também? Aliás, ele participa de tudo, né? Da vida aqui. Participa, ele dá até uns pitacos na entrevista do Maurício. Deu pra perceber. Vem pra cá, vamos conhecer. Gente, esse é o Bidu. Olha que coisa mais fofa. Ele só não é azul, mas é o Bidu igualzinho. E ele é um bebê de 4 meses, olha que coisa mais gostosinha. Ele é o cachorrinho da Alice, foi presente do Maurício de Souza para Alice, que é a esposa do Maurício de Souza. Gente, eu amei essa visita aqui aos estúdios. A gente só não vai conseguir mostrar a parte de impressão que não acontece aqui nesse prédio, e sim no prédio da gráfica. Fica para uma próxima visita, de repente, né, Dani? Quem sabe, né? Obrigada mais uma vez, Imagina. viu? Por ter aberto as portas aqui do estúdio pra gente. Espero que vocês em casa também tenham gostado bastante. Tchau.